O Halloween tá chegando e eu quero saber se você já pensou na sua fantasia. Oi, eu sou a Ju Barbosa, eu faço customização de roupas, sapatos e acessórios e eu tô aqui hoje pra te ensinar um acessório que vai incrementar o seu look de Halloween. Se você é daquelas pessoas que curte se fantasiar da cabeça aos pés, ou se você prefere colocar um look mais basiquinho e alguns acessórios pontuais, essa peça vai conseguir transitar por esses dois moods. E para isso eu vou usar essa napa, que muita gente conhece como couro fake, o foil iron-on na cor chrome e o smart iron-on na cor branco. E claro, a minha Cricut Maker 3. Lembrando que esses iron-ons aqui podem ser cortados em qualquer uma das máquinas da Cricut, pode ser a Explore, pode ser inclusive a Joy. Então, como vocês viram na capa do vídeo, a peça de hoje vai ser esse corset, eu diria, só que mais simplificado, parecido até com um cinto. E como esse projeto de hoje envolve uma modelagem, eu deixei aqui no Design Space um passo a passo de como eu fiz, que eu vou explicar pra vocês agora, pra vocês verem que dá pra criar outras formas a partir das formas que a gente já tem no programa. Também rola importar modelagens pra cá, de outros lugares, mas eu quero mostrar como é fácil fazer tudo aqui pelo Design Space. Então vamos lá. Como eu saí de 2 retângulos e cheguei até esse corset completinho. A primeira coisa que eu fiz foi tirar minhas medidas e eu vi que eu queria que a parte da frente do corset tivesse 40 centímetros de largura. Então esse retângulo tem 40 de largura por 10 de altura, que é o tamanho que eu quero que a parte da frente fique no final. E aí, para aquela parte elevadinha aqui do meio, que faz aquelas pontinhas, eu acrescentei mais um retângulo com o tamanho total aqui do meio. No caso, 18 centímetros por 23. A próxima etapa, eu dupliquei aqui só para vocês irem vendo o processo. Mas foi só adicionar, ó, mais uma forma aqui, que foi essa oval. A partir dessa forma, eu fui aumentando até chegar ao tamanho que eu queria e que formasse aqui o desenho que eu queria que ficasse no final do corset. Vou até mudar a cor das bolinhas para vocês verem melhor. Olha só como fica. Então, a gente vai usar aqui um processo de corte para subtrair essa parte dessa aqui e ter aquele resultado que eu quero. E como que faz esse corte? A gente vai vir aqui nas camadas. Eu vou selecionar duas formas. Então, no caso, eu seleciono esse oval aqui. Ó, vamos achar ele aqui. Aqui. E esse quadrado aqui também. Então, esse e esse, certo? Selecionei os dois aqui. Aí, eu vou vir aqui em segmentar, aqui embaixo, ó. Segmentar. Pronto, ele cortou. Agora eu já posso excluir essa forma aqui, ó. Que eu não vou usar pra nada. Posso excluir essas duas fatias que estão aqui, que são iguais, que eu também não vou usar pra nada. E eu fico com um dos lados cortados. Eu vou fazer isso em todas as formas, nas 4 vezes. E aí, a gente vai ter esse resultado aqui. Só que se vocês repararem, essas formas ainda estão soltas, tá vendo? Então eu tenho que juntar essas duas agora. O que a gente faz pra juntar? Você vai selecionar as duas também, no caso aqui e aqui. Vamos em combinar aqui embaixo, ó. E aí eu poderia soldar, mas no caso eu quero ter a possibilidade de mexer nelas separadamente no futuro, se eu quiser. Então eu vou só unir. Que aí ele vai unir essas duas formas, concluído aqui. Mas lá na camada vocês vão ver que aqui, ó, eu ainda tenho duas formas separadas, tá vendo? Então eu tenho a junção inteira que eu preciso, mas se eu quiser mexer em alguma coisa aqui dentro, eu ainda tenho elas separadas. E aí a gente chega nessa etapa aqui. Tá vendo? Ficou igualzinho. Agora, pra fazer a parte das costas do corset, eu fiz mais 2 retângulos com a mesma altura aqui e a largura de 17,5, pensando que essa aqui é uma metade das costas e essa aqui é a outra metade. Então aqui a gente tem o formato inteiro do corset. Aí eu vim pra parte da estamparia. Pintei tudo de preto só pra conseguir visualizar, porque o tecido que eu vou usar é preto. Encontrei essa forma aqui de aranha aqui nas imagens, então você vem aqui em imagens, aqui no cantinho de baixo. Aí eu vou pesquisar aqui, spider. E eu encontrei essa aranha aqui, ó, que foi a que eu usei. Spider web. Que é a teia de aranha. E aí eu selecionei a que mais me agradou. Aqui eu deixei a teia branca e a aranha cinzinha. Vou até colocar um cinza um pouquinho mais forte para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. Porque essa aranha aqui eu quero fazer com o iron-on prateado e a teia com o iron-on branco.
Eu poderia cortar já essa forma para encaixar certinho aqui na base, porém, como eu quero também ver como que eu vou encaixar isso na hora de colar, eu vou deixar assim, porque aí depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra cortar isso aqui antes de transferir. Eu poderia parar por aqui, mas eu quis colocar um pedaço de teia nas costas também de cada lado. Então o que eu fiz? Peguei aqui uma imagem inteira da teia, ó. Coloquei um retângulo no meio dela, fiz aquele processo de segmentar, então novamente, ó, pra vocês não esquecerem. A gente acha aqui o retângulo e acha a teia. Seleciona os dois. Vem aqui em segmentar e aí ele vai cortar. E ó, ele vai fazer 3 formas separadas, tá vendo? A gente vai usar essas duas. Então, essa aqui eu posso excluir e essa aqui. Aí eu tenho isso aqui, ó, que é o que tava aqui do lado. As duas formas já cortadinhas no meio, porque eu vou encaixar metade dela em uma parte das costas e metade na outra. E aí a gente chega nesse resultado final aqui. Como o tecido que eu vou usar é bem fininho, eu quero cortar ele a parte preta dupla. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, novamente, as 3 partes. Vou vir aqui, ó, duplicar. E pronto. Então, eu vou cortar 2 vezes o preto e 1 vez cada do branco e do prata. Agora que eu já mostrei todo esse processo pra vocês, eu vou limpar essa tela aqui para que eu não corte tudo isso aqui, né? Eu só vou precisar usar esse pedaço. Agora que eu já tô com o projeto feito, eu vou preparar os meus materiais. Então eu corto essa napa em 2 retângulos que caibam ali na base de corte e eu fiz uns testes com ela antes da gravação. E eu optei por usar a base de corte de tecido e a lâmina rotativa. Eu vou mostrar pra vocês depois como eu selecionei o material lá no programa. Lembra de ver pelo Design Space se o tamanho de material que você colocou na base tá equivalente. Por conta desses testes que eu falei, eu criei um novo material. Dei o nome de Napa Ju e selecionei a lâmina de corte rotativo. Quando a gente usa tecidos e outras coisas que não são da Cricut, às vezes é necessário fazer esses testes para ver como ele vai se comportar no corte. Porque esse tecido, por exemplo, ele tem uma certa elasticidade só em uma das direções. Então ele funcionou bem melhor com a lâmina rotativa. Porque como vocês podem ver aí no vídeo, ela levanta e gira. Então não corre risco de arrastar o tecido na hora do corte. Depois de cortar a napa, preparei o Iron On cromado, esse na base de corte verde com a lâmina de ponta fina mesmo. Se seu programa tiver em português como o meu, vai aparecer transfer para tecidos metalizado. E na atualização nova, o Design Space já deixa a forma espelhada quando o material é Iron On. Esse tipo de corte vocês já estão acostumados a ver por aqui, né? E o branco que eu tô usando é um Smart Iron On. Como a minha máquina é uma Cricut Maker 3, esses materiais que têm Smart no nome não precisam de base de corte. Eles podem ir direto para essa máquina. Depois de cortar tudo, já fui retirar das bases. E, gente, olha como ficou bom esse corte. Vocês têm noção que eu fiz uma modelagem inteira no Design Space? E também já fui tirar o excesso ali dos cortes do Iron On. Esse processo a gente chama de depilação. Vai tirando tudo com calma. Se precisar, olha a imagem de novo no programa para não tirar a parte errada. Agora vamos preparar para transferir a estampa. Então eu coloquei ali na posição que eu queria e fui marcando com uma caneta mesmo. Depois cortei o excesso, só para não correr o risco de estampar a almofadinha ali embaixo. E aí, como sempre, recorri ao guia de prensas térmicas para ver quanto tempo e temperatura eu tinha que deixar a Easy Press 2, que foi a escolhida para esse projeto. Como esse tecido é bem sintético, parece um pouco um plástico, eu protegi ele com um papel manteiga desses de cozinha mesmo, só para não correr o risco de queimar ou mudar a aparência do tecido. Dando tempo, eu tiro ali o papel manteiga e deixo essa parte esfriando. E aí já parto para as próximas partes, fazendo tudo da mesma forma. Não tenta tirar o liner antes de esfriar, tá? Porque você pode se queimar e ainda estragar a estampa. Então, depois que esfriar, você retira o liner e aí já tá pronta uma etapa da estampa. A segunda e última etapa foi a aranha. Posicionei ela em cima da teia e cortei essa perninha que ficou pra fora. E aí, para proteger a primeira camada de estampa, você tem que vir com o liner por cima de novo e, nesse caso, o papel manteiga por cima. Enquanto aquela parte esfria mais uma vez, já fui removendo também o liner das costas e depois o da aranha. E aí chegou a hora de montar o corset. Eu usei uma cola universal, juntando um verso do tecido com o outro verso do tecido, para que o direito do tecido ficasse para fora dos dois lados. Se você tiver habilidade de costura, também rola costurar essa parte, tá? Mas por aqui a minha máquina não se dá muito bem com esse material,
Então eu optei por colar mesmo. E aí é legal deixar secar embaixo de algo pesado e reto, como esse livro aí que eu tô usando. Essa parte não tem segredo, é só ir colocando bastante cola e colando parte por parte, até que você fique com todas elas duplas. Aí é só deixar secar. Depois de seco, eu fui medindo meu corpo e decidi tirar 2 tirinhas ali da lateral. E também fiz uma marquinha de onde ficaria o ilhós, que vai ser o que vai unir essas partes todas. Eu tenho esse alicate aplicador de ilhós, então usei ele, mas qualquer armarinho coloca ilhós de qualquer tamanho por um preço bem em conta pra você. E aí fica assim, ó, eu fiz isso em todas as laterais. Depois já fui cortar uma fitinha de cetim fina pra fazer as amarrações e uma dica é queimar a pontinha dela para que não fique desfiando. Depois já uni todas as partes entrelaçando ali a fita, como se fosse um cadarço de tênis mesmo, sabe? E aí o corset de Halloween já está pronto. Coloquei aí com uma roupa básica para vocês verem como ele faz o look sozinho. E dá para inventar vários formatos ou estampas diferentes. E também adaptar para suas medidas. E o bom do fecho das laterais serem com essa amarração é que mesmo com esse tamanho fixo você consegue uma boa margem de ajuste só soltando ali as fitinhas. Ah, o projeto está disponível no Design Space, então você pode ir lá fazer o seu e aproveitar e me contar aqui o que você achou.